Vamos falar de pai de planta, mãe de planta? Você é mãe de planta? Você é pai de planta? Ah, eu sou, hein? E aí, como é que tá a sua plantinha? Aí você vai lá e fala assim, mas eu faço tudo, eu ponho adubo, eu ponho água, eu falo com ela, eu cuido direitinho, mas parece que ela não quer crescer direito. O que será que tá acontecendo? Ele é pai de planta, ele sabe tudo de planta. Roberto Rabelo. Na verdade, tem um orfanato de plantas, Glória Vanicki. Muito boa tarde, com muita alegria, Glória. Boa tarde. Boa tarde pra você também de casa. Tudo bem contigo? Tá tudo bem? Adorei sua roupa, tá Obrigado. lindo. É que a gente vê a apresentadora e fala, pô, deixa eu ir à altura, né? Na casa dela. Vou revê-la, viu? E aí, o que a gente vai trazer aqui? Eu vi que você trouxe plantas lindíssimas. Só que assim, por que a plantinha pode não estar crescendo? O que está acontecendo com essas plantinhas? Ô, Glória, você sabe que hoje em dia os vasos, mais do que as plantas, até, eles são tendências, né? Ah, sim. Assim, porque eles influenciam muito na decoração, tá? Sim. Até no desenvolvimento dessas plantas. Também? Então, sim. Então não basta você pensar só na compra de uma planta. Você precisa também pensar na compra de um vaso. Pra quê? Por quê? Porque vai ser a morada dessa planta. Tem que ter o vaso certo para cada planta. Tem o vaso certo para cada planta. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então a gente pode estar errando no vaso. Pode estar errando no vaso. Ah, então vamos começar Só que, por aqui. exemplo, você chegou e falou, Rabelo, como você tá bem vestidinho hoje, né? Tô bem lindo, arrumadinho. Você tá sempre lindo. A planta é igual. A gente veste a planta com um vaso bonito, certo. né? Então tudo isso, toda essa ornamentação que eu preparei hoje para você aí que tá em casa nos acompanhando, foi de uma maneira muito especial para ela chegar aqui ajeitadinha e bonita, tá? Amei. Então olha, só para você ter uma ideia, nós temos aqui uma planta que eu trouxe, que ela é uma planta da moda, é uma queridinha, tá? Das pessoas que moram nas grandes capitais, que é um ficus lirata, tá? Como é que é? Ficus lirata. Lirata. Isso. Essa planta é uma planta super de moda, além de ter uma folhagem muito bonita, é uma planta que suporta muito, tanto ambiente interno quanto ambiente interno. Ela suporta desde... Interno e externo. É, interno e externo. Desde meia sombra até muito sol. Gente, Tá essa planta... essa aí é uma... planta é uma planta coringa, eu chamo ela. Olha, a gente tá? chamava isso de Highlander. Highlander é exatamente O guerreiro isso. imortal. Sobrevive a tudo, assim como nós, seres humanos. No entanto, a ideia desta planta aqui, ela é uma planta que ela cresce, tá? Certo. Ela se transforma numa árvore, Glória Vanicki. Então, por isso, por exemplo, se você vai pôr ela dentro de casa, com o tempo, você tem que ir acompanhando o crescimento dela para fazer poda, porque é importante essa poda, para que ela fique compacta ao local que você está colocando. Entendi. No entanto, quando eu penso nessa planta, eu preciso também pensar num vaso. Então, desde o momento em que eu pego essa planta, eu preciso pensar, poxa, ela é uma planta que ela cresce demais, né? Então, qual vai ser o vaso que eu vou colocar essa planta? Isso, a gente precisa saber, por exemplo, tem planta que cresce, a raiz vai para os lados. Tem planta que a raiz vai para baixo. Profunda, isso. A gente precisa saber disso para escolher o vaso? Precisa pensar nisso também na hora da escolha do vaso, porque isso vai influenciar na largura e na altura do vaso. Entendi. Então, para você ter uma ideia, aqui eu escolhi um vaso, ele é o tamanho desta planta, um pouco maior. Esta planta está mais ou menos com uns 50, 60 de altura. O vaso tem 1,10 de altura. Nossa! Tá? Então tem que ser sempre maior que a planta. Qualquer vaso que você coloca. Aí eu optei por esse vaso cilindro, que é um estilo e cor de planta que combina bem, tá? Com todos os tipos de decoração. Ele lembra um concreto, né? Ele lembra um concreto e combina com aquela decoração clean. Sabe aquele sofá clean que você tem em casa? Então, o tipo de planta para você colocar numa sala, nesse estilo de vaso... Que linda ela. Flui super bem. Ela tá? fica num canto assim, e só dá ela. Só dá ela. E aqui, por exemplo, o que eu fiz? O acabamento desta planta. Aqui, olha, vamos mostrar aqui para os nossos câmeras. Aqui eu coloquei esse cascalho, tá vendo? Olha, como acabamento. Vamos ver. Porque além de plantar... Parece casquinha. Isso. Posso pegar? Pode pegar. A gente tem aqui, olha, inclusive... É assim, ó. Aqui no pote, olha, Glória, também, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Também isso é acabamento, que hoje em dia, para os vasos internos, é muito importante esse acabamento. Por que é importante? Pra ficar bonito, né? É pra ficar bonito, não é porque ajuda a reter água, alguma coisa assim. Não, na verdade é um acabamento pra ele ficar bonito, né? E a planta ficar mais feliz, como a gente, todo bem vestidinho, pra entrar na casa do pessoal. Com as plantas não são diferentes. Até suas plantas são chiques. Tá? Precisamos, viu? São bem tratadas. E aí, Glória, na hora do plantio também é um dos grandes segredos e que muitas pessoas pecam muito, né?
né? E aí tem suas técnicas para fazer esse plantio, só que mais do que técnica, tem ali os trâmites para ser feito. Certo. Eu trouxe aqui um exemplo dessa bromélia, tá vendo? Eu coloquei ela aqui no vidro só para ilustrar. Bromélia? Que diferente, ela é que linda, linda. né? E aí eu coloquei ela no vidro só para ilustrar para você que tá aqui em casa. É Certo. exatamente esse processo que nós vamos fazer agora no plantio nesse vaso de polietilênio, tá? Então aqui, olha, deixa eu passar aqui. Então, peraí, a gente tá vendo que tem uma camadinha aqui branquinha, Isso. tem uma coisa vermelha, tem a Isso. terra. Exatamente. E aí eu vou explicar nesse vaso pra você como é esse processo, tá? Certo. Então aqui eu tenho um vaso de polietilênio. Eu quero que você segure esse vaso e olha que Gente. vaso leve. Ele me deu Tá. um negócio na mão, eu falei, pronto, agora eu vou cair. É muito leve, É ó. um vaso compacto, principalmente para as pessoas que moram em apartamento. É um vaso que não pesa no imóvel. Imagine um prédio de 40 andares com todos os moradores com aqueles vasos pesados. É verdade. Influencia também na estrutura do imóvel, Sim. tá? Então é muito importante pensar em todos esses fatores. A gente que trabalha com jardinagem, paisagismo, sempre pensa em todos esses detalhes. Então assim, esse vaso, a gente tem aqui o papai, que ele já faz parte da história da TV Gazeta, né? Que cuida de nós, todos os nossos cenários aqui e da manutenção. E eu falei, papai, eu trouxe esse vaso e esqueci de fazer o processo dele, que é o furo. Esse vaso, ele vem em formato cachepô. E aí o papai pegou a furadeira e fez os furos, tá então vendo? ele não vem com furinhos. Ele vem igual esse aqui, muito ó. bom. Deixa eu mostrar aqui. Esse, tá vendo? Ó? Ele vem igual esse aqui, ó. Cachepô, sem furo algum, Sem tá vendo? furo No nenhum. fundo, ó. Ele é como Tá se vendo? fosse um vaso só pra decoração. Isso. Né? E aí a gente transforma ele num vaso pra plantio, planta. tá bom? Aham. Então Pra assim, planta sempre que você mesmo. for comprar um vaso, repara se tem furo e se não tem. Se não tiver furo, faz com uma furadeira, Tá bom. Pra na hora que eu molhar, escoar a água. No entanto, eu fiz esse processo e a gente vai fazer um plantio agora pra você que está aí em casa acompanhando mulheres entender como é feito esse plantio. Certo. Eu tenho aqui essa planta que também é uma queridinha de muita gente de eu casa. acho ela tão tá? linda. Essa planta, ela é uma ráfia. Tá? Também, ráfia, rafis, chama-se ela das duas maneiras, ou ráfia ou rafis. Tá. Também uma planta tanto para ambiente interno, como também uma planta para ambiente externo, tá? Certo. Ela suporta desde uma rega mais equilibrada, ou também às vezes tem aquela assistente de casa que molha demais a planta, né? E fala, vai morrer minha planta? Não, ela Alagou segura. minha planta. Alagou a minha planta. Então ela segura, você não precisa ter esse medo. E ela pode... É só de sombra ou sol? Sombra e sol. Sombra e ela é sol. tanto ambiente interno quanto ambiente Maravilha. externo, tá? Tá bom. Aí aqui, Glória, ela tá aqui nesse vaso, ela já tá aqui há muito tempo. Essa ráfia tá aqui mais ou menos há pelo menos 1 ano e meio, Certo. tá? Ela já tá sofrendo. Eu preciso... porque você falou que o vaso tem que ser maior que a planta. Maior que a planta. Aqui o vaso tá menor que a planta, bem menor. Exatamente, bem Né? melhor, você viu? Pegou a lição, Glória Bani, que Eu tô- aprende rápido. eu tô prestando Tá atenção. ligeira, tá vendo essa apresentadora? Então, olha, eu retiro essa planta daqui, deixa eu retirar ela aqui, olha. Eu retiro ela daqui, ó, tá vendo? Ó, retiro ela com o torrão, tá vendo? Olha Tô como vendo. estão Dá aqui o as vasinho raízes. pra mim. Não que esse vasinho eu vou dar um truque muito especial pra quem tá em casa. eu vou segurar Ele então. Não vai ser descartado, tá? Tá bom. A gente coloca aqui esse vaso e a gente vai fazer a camada igual daquele vaso de vidro que eu trouxe, nós mostramos esse agora aqui. há pouco. Tá bom. Isso, tá? Tá. Aqui, Glória Banique, eu trouxe a argila expandida, que é essa argila aqui, tá? Enquanto essas isso, bolinhas. isso. Que também são isso, levinhas. Enquanto isso, deixa eu pedir uma gentileza pra produção. Eu deixei aqui um pedaço do material desse aqui, olha, vermelho, tá? Tava junto aqui com... Tá aqui, ó, o pessoal falou que tá tá aqui, aqui. produção. Eu que não prestei atenção. Tá aqui, olha. E aí, o que acontece? Eu vou usar essa argila expandida, que são Certo. essas bolinhas aqui, tá vendo, Tá Glória? bom. Só que aí, Glória, como eu adoro um truque, tá? Porque às vezes na vida a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem. Boa. E aí você fala, Rabelo, tô sem grana, tô quebrado, não tenho dinheiro pra comprar argila, embora seja um produto barato, não é um produto caro. Mas aí você tem na sua casa aquela caixa de isopor do churrasco que quebrou e tá rodando lá pelo quintal. O que eu faço? Eu quebro esse isopor e faço esse processo que eu fiz aqui. Isso aqui. É porque eu ia isopor. falar assim, parece Tá um vendo? isopor, Aqui, mas ó. como eu não sabia o que É era... isopor, tá? É isopor mesmo. Caso você não tenha argila, você pode usar essa ideia do isopor. Tá gostando, diretora? Eu gosto Olha.
A diretora responde, sim! E aí, Glória, às vezes eu não tenho muito isopor. E aí eu também não tenho muita argila. O meu vaso é muito grande e eu não tenho a quantidade que eu preciso. O que eu preciso? Quer mais um truque, Glória? Quero, eu adoro truque. Sabe aquele vaso? Seus truques são maravilhosos. Sabe aquele vaso que você tirou a planta? Não vamos descartar. A gente vai usar esse vaso aqui dentro, ó, no fundo. Pera lá, você inverteu o vaso, botou ele de ponta cabeça lá no fundo. De ponta cabeça. Tá? O que eu venho e faço? Coloco ou o isopor ou a minha argila, porque ali eu vou economizar aqui, ó, no Faz-me Rir. Olha, não é que você ensina truques incríveis? Aprendi com minha avó lá em Peruíbe, né? Sou de roça, a gente aprende. Aí aqui, olha, o que eu faço? Coloca aqui no nosso vaso da Vazarte, aqui a argila expandida. Cuidado, você vai tomar poeira aí, Glória, porque solta uma poeirinha aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo, ó? Coloca aqui, olha, a argila que eu trouxe. Olha lá, tá vendo? Olha. Tem gente que no lugar daquele vaso coloca às vezes garrafa PET. Pode ser também, garrafa né? PET, sustentável também. Boa, Glória. Também pode colocar garrafa PET. Em vez de colocar aquele vaso invertido, coloca garrafa PET. Aqui, tá vendo? Aí, Glória, o que eu faço? Muitas pessoas fazem esse processo errado e não entendem, porque muitas vezes a planta, ela não desenvolve. Eu pego isso aqui, tá? O que é isso? Você pode colocar uma manta. Esse aqui é um pedaço de carpete que eu tirei lá de casa e eu guardo. Sabe aquele carpete? Quer carpete, dizer, sua casa ficou com um buraco de um carpete, é isso? Não, eu troquei, aí você entra Glória, na casa do buraco, eu troquei, amiga. Entra na casa do Rabelo, tem lá um buraco redondo assim. Aí é que eu cortei pra levar no Mulheres. Meus carpetes tá tudo sem espaço negativo, retinho. E aí, o que eu fiz? Guardei esse material. Todas as vezes que eu vou fazer esse processo na casa dos meus clientes, eu tenho, né? E aí eu não tenho que gastar. Mas bom. Assim, se você precisar comprar, também tem nas lojas aí especializadas. É carpete que é mais indicado. É uma forração, Tá mas você pode usar aquele estopa, saco de estopa também funciona. Sabe o saco de estopa? Mas que é bem baratinho. É baratinho. E tem um outro material chamado Bidim, B-I-D-I-M, Bidim. Que você também encontra nas lojas especializadas, tá? É legal a gente dar esses truques, porque às vezes a gente tem em casa, Glória, e não sabe. E aí vai comprar o negócio, e não precisa gastar, gente. Dá pra deixar a nossa planta feliz com aquilo que a gente tem. Maravilhoso. Fiz esse processo, coloco aqui no meu vaso, tá? Agora você me pergunta, Rabelo, mas pra que vai funcionar isso aqui? Então. Vamos voltar aqui pra esse vaso? Vamos. Vai funcionar por quê, Glória? Quando eu molhar a minha planta, a terra não vai escorrer e não vai se misturar aqui com a argila expandida. Tá? E ao mesmo tempo, por que eu coloco essa manta aqui? Eu coloco essa manta pra segurar os nutrientes da terra aqui e não escoar pelo vaso. Porque o Rabelo estava contando pra gente como que a gente monta a estrutura certinha no vaso de planta para essa planta ter nutriente, mas para não ficar afogada, não é isso, Rabelo? E não sufocar a planta, né? Para ela respirar. Porque mesmo depois de plantada, ela precisa respirar, né, gente? A gente tá colocando uma planta aqui com relacionamento, raiz e vaso e raiz. Então eles precisam ali, né, ter um contexto legal, para dar uma liga, tá, Glória? Isso, para dar uma liga. Isso. Então você colocou a argila expandida. Argila, mas se não tiver argila... Pode ser isopor. Isopor, exatamente. E se não quiser usar todo o fundão do vaso de isopor ou de argila para economizar... Aquele vaso que a gente retirou, aquela planta do plantio, coloca ele embocado, como diz a minha avó, de boca para baixo. De boca para baixo. Exatamente. E aí você faz esse processo. Ou a garrafa PET. Ou a garrafa PET, que também funciona. Aí em cima dessa camada vai um carpete que você colocou carpete, aí. Ou o bidim, ou se não tiver o bidim, você pode colocar um saco de estopa também, que funciona o processo e super funciona. Super funciona. Tá, e agora? Agora, a gente vai fazer aqui o processo do quê? Da terra, da terra, tá bom. Uma coisa que é muito importante também, Glória, é a terra que a gente usa. Isso aqui, olha, gente, eu não uso pá. Mesmo na casa dos meus clientes, eu vou na casa das madames e é assim, gente, é na mão. Adoro as porque casas precisa ter a nossa energia, né? Certo. É isso, é energia mesmo. E aí essa terra, o que acontece? Ela é uma terra super leve, não é uma terra pesada. Ela não é aquela terra... Não, ela é uma terra leve, solta, tá vendo? Isso aqui é o que nós chamamos de substrato, tá? Ele já tem aqui, ó, vários nutrientes para essa minha planta. Casquinha. Tem casquinha, é uma mistura. Isso também influencia muito, muito na hora do desenvolvimento das raízes. E desenvolve mais ainda para as minhas amigas, que são empregadas domésticas, que tem que arrastar esses vasos na casa das madames. Isso ajuda muito vocês. Um beijo para cada uma de vocês. É verdade, porque elas são gente. minhas parceiras, Mas tem viu? que pôr rodinha, né? Não dá pra deixar o vaso sem rodinha. Mas às vezes elas não colocam
rodinha, porque a madame quer economizar. Ah, e aí não. sobra o quê? Por exemplo, tem uma casa que eu vou, que a Clotilde, ela vive reclamando. Fala, Rabelo, tem que trocar esses vasos pra deixar mais leve. Eu já falei pra patroa, mas ela não quer desembolsar. Mas eu já avisei, viu, Clô? E aí, o que a gente faz? Vamos A gente lá. coloca aqui o nosso substrato, tá vendo? Ó, Certo. coloca aqui uma camada, antes de colocar a planta, tá vendo? De substrato aqui, ó, tá vendo? Pra ela poder se adaptar, porque ela vai estar num ambiente novo, certo? Certo. Então, pego a minha ráfia, que eu já tá aqui, olha, separada. Maravilhosa com e seu coloco torrão. aqui, olha, tá vendo? Com torrão. Como é E que eu aí, meço a Glorinha, quantidade, a altura que a ráfia tem que estar? Desculpa, não captei a se ela pergunta. tá, pra não deixar ela nem muito profunda, nem muito pra cima. Então, é aqui o caule dela, tá vendo? Tem que ser o caule assim, tem que bater no- aqui 3 dedos da borda do vaso. Ah, boa, tá 3 bom? Boa dedos. pergunta, mas são 3 dedos. Aqui, olha, a gente tem essa bordinha aqui, tá vendo? Tô Por vendo. dentro do vaso, aqui, ó, tá vendo? Ah. Então, ela tem que, tá vendo que ela tá aqui rente, ó? Tá Sim. vendo essa borda já do vaso? Então, esse é o processo. Muito Aí bom. agora, Glória, você vai me ajudar, você Vou. segura a planta, Claro. que a gente vai fazer esse plantio dela aqui, ó. Tá vendo? Vai colocar aqui agora. Deixa eu Boa. colocar um pouco mais Do desse ladinho de cá. lado. Preenchendo bem. Foi. E olha, menina, eu tava com medo danado que eu achei que a terra não ia dar. Falei, quer ver? Tá que eu vou aí, é pagar linda a terra. mico ao vivo. Não vai Deu pagar mico nada. certinho, gente. Olha lá, olha. Tô bom. E aqui, ó, eu Linda apalpo ela. bem essa terra aqui, tá? Ah, tem que deixar ela bem fininha. É, entendeu? Deixar ela bem aqui, bem, né? Apalpada. Aí eu tiro, tem mais, um pouco mais de terra aqui, Vamos Glorinha. Deixa eu colocar aqui, colocar então. um pouco mais É. aqui, ó. Deixa eu levantar só pra não cheirar o... Isso, para não sujar nossa poeira. plantinha, que eu limpei folha por folha. É importante. Você viu como tá brilhando essas folhas, Glória? Então. E aí, tem que ter todo esse cuidado. Mesmo na casa dos meus clientes, eu faço todo esse processo, E a viu? terra tá bem úmida. De limpar. Tá bem úmida e uma terra solta. Isso Solta. é muito importante. Boa. Tem que lembrar, gente, que a planta, ela é vida, tá? É como nós seres humanos. Então, tem que ser uma terra soltinha para ela viver aí feliz, tá? E olha que linda que tá essa ráfia. Agora, Glória, para eu colocar na minha sala, ainda não tá completo, Glória. Ai, agora eu Tá? já sei o que falta. Aquelas casquinhas bonitinhas que você falou. É, eu posso usar ou esse cascalho aqui, Ah, tá? Que isso aqui chama ca- cascalho isso aqui cascalho, também? É, casca de pinos. Ah, eu tá? achava Ó, que cascalho era só E olha pedrinha. o cheirinho dele. Tá? É Delicioso. uma madeira, tá Madeirinha, vendo? Linda. Eu posso aquele cheirinho de utilizar madeira esse, úmida. como eu fiz nas outras plantas, ou eu posso também usar esse aqui, ó, que é o chamado pedrisco, tá vendo? Ah, ó? esse é o Que pedrisco, também então. fica lindo. E aí é gosto de cada um, tá, Tá. gente? Então, aí você me afasta aqui de novo as folhinhas Afasta. dela. Mas me fala uma coisa, Fala. quando você tá colocando É. pedrisco. O pedrisco, ele não vai sufocar a planta, um monte de pedra aqui em cima da terra? Menina, não, muito pelo contrário, ele faz um acabamento lindo na planta e ele não sufoca. Vai por mim, Glória, são anos de estrada, amiga. Eu acredito, eu só tirei uma dúvida. Não, sim, mas dá super certo. Super certo, tá certo, dúvida tem que ser tirada. Mas o pedrisco dá super certo, ela vai se desenvolver super bem, mesmo porque ele é um pedrisco leve, não é aqueles pedaços de pedra pesados, Pesada, sabe? né? É pedrisco bem levinho, só pra mesmo fazer uma decoração, Glória. Lembrando que, olha, esse Linda. vaso a gente consegue mover. Por quê, ó? Tá vendo? Porque ele tá um vaso leve, tá vendo, ó? Tô vendo. Tá? Por ser o polietilênio, que é um material que eu gosto muito de trabalhar, né? E dá essa leveza pra depois E poder aí, afastar, pra poder molhar, tudo A mais. gente pode colocar um pratinho, tem que colocar um pratinho ali, Tem que né? colocar Pra um molhar. pratinho Porque pra como tá molhar furado o no vaso. apartamento, exatamente. Boa, Glória Banique. Tem que colocar um pratinho. Eu já pensei pra no nós- piso, já pensei no Isso. tapete. E tem que pensar mesmo. Não é Tem isso? que ter um pratinho. Assim como todos os outros, tá? E tem muitos vasos também que já vêm com o próprio pratinho. Você Ah, compra já o compra vaso, o vaso com com o pratinho. Isso. Tá e bom. aí, a regra é sempre a mesma. Plantou? Molhou. Boa! Aí molha bastante essa planta aqui, ó, tá vendo? Molha mesmo, Plantou, gente. molhou. Plantou, molhou. A ráfia, ela tem a necessidade de molhar 2 vezes por semana, já é o suficiente. Você molha no começo da semana e no meio da semana, Boa. tá? Então ela é uma planta que não dá trabalho, ela vira uma ela é toceira linda, maravilhosa, né, gente? tá? Ela é linda. E super verdinha e super mega ornamental. Sim, Como eu falei e é anteriormente, leve, ela traz alegria, assim, parece que ela é um leque, né? como eu falei anteriormente, para você que chegou agora, ligou a televisão agora, estamos falando de plantas e vasos, né, Glória Banique? Plantas e vasos. E aí, Glória, você lembra? Ela é para ambiente Interno e e externo. externo. Funciona super bem, tá? Tanto dentro de uma casa com luminosidade, que é sempre importante ter aquela luminosidade gostosa que a gente ama, e as plantas também amam, ou com sol direto, ela vai super mega bem. Ó, tá chegando pergunta aqui. Vamos lá, Vamos lá. Mafê, conta aí.
Nosso plantão. Esse aqui é o nosso plantão. Vamos pro plantão, tô pronto. Esse é o nosso plantão. A Stephanie tem uma árvore da felicidade. Tudo bem, Stephanie? Faz um ano. Aham. Mas tá no vaso médio, mas não cresce. É parente da diretora. Quando vai lá sem Stephanie, é parente da diretora. Vamos ajudar essa parente da diretora? Mas ela falou que tá num vaso médio. Precisa estar num vaso grande? Ela Por quê? pergunta. Porque a árvore da felicidade, ela é uma planta que ela atinge até 4 metros de altura. Nossa, ela é enorme. É enorme. Ela é quase o Rabelo. Quase sou Joe. Não, eu tô com 1,85. No entanto, Glória, é sempre muito importante a gente entender como é o crescimento dessa planta. Foi como a gente falou anteriormente, essa ráfia, ela estava num vaso muito pequeno. Então tem que ter essa preocupação, onde é que a minha planta está morando. Eu, por exemplo, não conseguiria, eu não suportaria, porque eu sou folgado, sou espaçoso, morar em 20 metros quadrados. Eu vejo o pessoal morando, falo, gente, como que respira, né? Com planta não é diferente. Eu moro numa casa de 150 metros quadrados. Aumentei metade, tá, gente? Mas eu preciso de espaço. Mas a minha casa é 70 metros, mas o meu quintal é mais 200 metros. Então a gente precisa desse espaço. De espaço. E a planta não é diferente. Então, Stephanie, muda essa planta. E uma outra coisa, Stephanie, que é importante, eu tenho certeza, eu te dou R$100 se eu estiver errado. Olha, Stephanie. Te dou R$100, Stephanie. A sua árvore da felicidade não teve esse processo que eu acabei de ensinar agora, da drenagem, porque isso também é importante para a planta ter uma vida e uma vida em abundância, assim como nossa vida. Então, quer dizer, a questão da Stephanie, então, Stephanie, trocar o vasinho, né? Botar no vasinho maior e fazer esse esqueminha aqui que o Rabelo ensinou pra gente, que aí a sua árvore da felicidade vai ficar ainda mais feliz. E mais do que isso também, ver onde essa planta está. Tá? Porque, por exemplo, a árvore da felicidade, ela precisa de muita luminosidade, ela pede luminosidade. Então, se a planta estiver no lugar escuro, vai ficar que nem eu, sem vida. Porque no lugar escuro, eu murcho, eu preciso de luz, muita luz. De preferência do sol do dia. Tem a Silvia que mandou pergunta pra gente. Também Ela quer saber... a diretora? A Silvia. A Silvia mandou pergunta, ela quer saber se vaso de plástico é bom pra planta. Se tem algum tipo de vaso de plástico que é bom, ou se a gente nunca deve ter planta em vaso de plástico. Olha, o vaso de plástico nunca é indicado, tá? Normalmente, o vaso de plástico, ele é indicado para a primeira vida. Volta a falar, planta é como nós, seres humanos. Quando a gente nasce, a gente fica o maior período do tempo da nossa vida onde? Onde que a gente fica quando é bebê? Dormindo. Mas aonde? Na nossa caminha, no nosso bercinho, no nosso... Então, no meu caso, eu não tive berço, né? Eu tinha rede. Na sua redinha. Ok, mas exatamente isso. A criança fica no berço. Ela cresce. Né? E ela precisa mudar. Com a planta é a mesma coisa. Quando a gente pega uma planta, principalmente quando ela está na estufa, ela é produzida nesses vasinhos que a gente compra no garden, compra na geralmente aqueles pretinhos que exatamente, vem, né? Entendeu? E aqueles vasos servem só para isso. Passou daquele processo, é importante fazer essa mudança para um vaso mais bacana, para um vaso mais decorativo. Só que não é só pensando na estética, é pensando também no bem-estar da planta. Por quê? Porque eu cresci, não posso ficar mais no berço. Então, a planta é igual. Vasinho de plástico tá? é só... Elimina, gente. Só pra esse momento. E fora que não fica bonito esteticamente, né? Sabe que eu lembro muito do quintal da minha avó? Era tanto vasinho, só que era vasinho de lata de leite, era de óleo, era um ribuliço, gente. Hoje em dia o quintal da minha avó é lindo, porque aí eu levo os vasos pra ela todo chique, arrumo, sabe? Você é maravilhoso. E aí fica outro nível. Olha, vamos fazer o seguinte, você precisa voltar aqui pra trazer muito mais coisa pra gente de dica, porque chegou um monte de dúvida. Então você vai voltar. Voltarei, tá bom? será um prazer. Rabelo vai voltar pra falar mais sobre isso com a gente. Como é que a gente encontra nas redes? No Instagram, @Roberto, com 2 T's, Rabelo com 2 L's. Mandar um beijo gigante pros meus parceiros, que é a Lavite Flores. Boa. Tá? Parceiros incríveis. E também a Bazarte, que mandou esses vasos maravilhosos, um mais lindo que o outro. Os vasos são incríveis. Obrigada, Rabelo. Eu que te agradeço. Um beijo. Obrigado, viu? Ótima tarde pra você e pra você.